Então vamos falar hoje sobre algumas funções e algumas funções especiais, como trigonométricas, exponenciais, logaritmos, e falar algumas operações que a gente pode fazer entre funções. Então, os objetivos dessa aula é definir e analisar funções racionais, trigonométricas, exponenciais, logarítmicas e hiperbólicas, realizar operações algébricas com funções e determinar o domínio da função resultante, e definir e calcular a composição de funções e determinar o seu domínio. Então vamos começar falando sobre funções racionais. Então a gente fala que uma função é racional se ela for o quociente entre dois polinômios. Então se você tem uma função onde você tem um polinômio aqui no numerador e um outro polinômio no denominador, então essa função aqui você chama de função racional. A única exigência é que o q de x ele precisa ser diferente de zero, já que você tem uma divisão pelo q de x aqui. Então, quando você vai falar sobre uma função racional, você tem que excluir do domínio dessa função os valores x, tal que o q de x seja igual a zero. Então, você restringe o domínio aos pontos onde o q de x ele é diferente de zero. Então, resumindo, o domínio vai ser todos os x pertencentes aos reais, tal que o q de x é diferente de zero. Então, por exemplo, encontre o domínio de f de x igual a 1 sobre x menos 3. Então, aqui nós temos uma função racional. No numerador aqui nós temos um polinômio de grau zero, que é o polinômio constante igual a 1. E no denominador nós temos um polinômio de grau 1, que é x menos 3. Então, queremos encontrar o domínio. Então, quem é o domínio dessa função? Você tem que achar os valores de x que faz isso daqui ser igual a zero. Então, o primeiro passo que você faz para poder encontrar o domínio dessa função é você pegar o denominador, que é x menos 3, e você vai igualar a zero. Então, isso aí vai te dar uma equação, aí você resolve essa equação, nesse caso daí só tem uma única solução, que seria o x igual a 3. Então, nesse caso, você tem que o domínio ele vai ser os números reais menos o número 3. Então, você vai ter um buraquinho nos números reais. E como é que seria o gráfico dessa função daqui? Bom, vamos traçar aqui o plano cartesiano. E a gente já sabe, né, que nós vamos ter que excluir o 3 do domínio dessa função. Então, eu vou traçar aqui uma reta vertical bem na posição do x igual a 3. E aí, o gráfico dessa função ele vai ser algo mais ou menos assim. Ó. Então, esse é o nosso gráfico. O que vai acontecer é que, conforme você se aproxima o valor de x aqui do 3 pela esquerda, esse valor aqui ó, ele vai ficando cada vez menor. Tipo assim, ele vai descendo cada vez mais e não tem um limite, ele vai descer para sempre. Aqui. Conforme você vai chegando perto do 3, ele desce sem parar. Aí a gente fala que quando você tende ao 3 pela esquerda, o valor da função ele vai tender a menos infinito. E no caso daqui, quando você se aproxima do 3 pela direita, a função ela vai subir indefinidamente. Então ela vai, quando você se aproxima pelo 3 pela direita, a função ela vai tender a infinito. E essa reta daqui, ela tem um nome especial. Ela é uma assíntota vertical. Então, no caso da função racional, as assíntotas verticais acontecem nos valores de x, nos valores x igual a A, onde o Q de A é igual a zero e o P de A é diferente de zero. Ou seja, o polinômio que está no denominador, nesse valor x de A aqui, nesse valor A, ele vai ser igual a zero, mas o polinômio que está no numerador, nesse x igual a A, ele vai ser diferente de zero. Então, se isso acontece, então nós temos uma assíntota vertical no x igual a A. Então, vamos ver um outro exemplo para encontrar as assíntotas verticais
dessa função racional. Então, o primeiro passo, nós temos que encontrar os valores onde o denominador ele é diferente de zero. Ou melhor, ele é igual a zero. Então, a gente vai igualar o x² menos 1 a zero. Então, a gente consegue fatorar ele dessa forma. E aí, isso daqui ele vai ser igual a zero se o x for igual a 1 ou se o x for igual a menos 1. Então, temos x igual a 1 ou x igual a menos 1. No caso em que x é igual a 1, temos que o p de 1 é igual a 1 mais 2, que é igual a 3, que é diferente de zero. Lembrando que esse p aqui, ele é o polinômio que está no numerador. Então, eu calculei o p de 1, o que seria o p de 1? É eu pegar o numerador aqui e substituir o x por 1. Então, substituindo o x por 1, eu obtenho 1 mais 2, que é igual a 3, e diferente de zero. Então, com isso, a gente conclui que, de fato, no x igual a 1, nós teremos uma assíntota vertical. E aí, fazendo a mesma coisa para o x igual a menos 1, nós vamos calcular o p de menos 1, que é igual a menos 1 mais 2, que é igual a 1, que também é diferente de zero. Então, nós temos uma outra assíntota vertical, no x igual a menos 1. Então, as assíntotas verticais serão em x igual a 1 e x igual a menos 1. Então, vamos tentar desenhar esse gráfico. Eu vou desenhar aqui o plano cartesiano. E aí eu vou identificar aqui agora o menos 1 e o 1. Então, o x igual a menos 1 e o x igual a 1. E vou traçar uma reta vertical. Então, eu já sei que a função não vai cortar essa reta aí, até porque ela não está definida para o x igual a menos 1 e x igual a 1, já que o denominador é igual a zero. E aí, agora que eu tenho essas assíntotas aí, eu vou traçar o gráfico da função. Então, esse é o gráfico da função. Observe o que acontece nessa reta aqui do x igual a menos 1. Ó. Conforme o x se aproxima pela esquerda, a minha função ela vai crescendo aqui, o gráfico dela vai crescendo e ela vai se aproximando dessa reta aqui, mas ela nunca vai tocar. Então, conforme eu for aproximando o x do menos 1 pela esquerda, esse gráfico aqui vai ficando cada vez mais próximo, aqui eu desenhei até aqui, né? Mas isso aqui ele vai subir aqui indefinidamente, ficando cada vez mais próximo dessa reta, só que nunca vai tocar nessa reta. E a mesma coisa quando eu me aproximo pelo menos 1 pela direita, então eu pego valores um pouquinho maior de menos 1 e vou me aproximando aqui, ó. Então aqui agora eu vou ter uma assíntota aqui embaixo, ó, esse gráfico ele vai estar se aproximando dessa reta, mas ele nunca vai tocar. Então ele vai descer aqui indefinidamente, ficando cada vez mais próximo dessa reta sem tocar ela. E algo parecido acontece no x igual a 1. Quando me aproximo pela direita aqui, né, esse gráfico aqui vai ficar cada vez mais próximo dessa reta, e quando me aproximo pela esquerda, essa parte do gráfico vai ficar cada vez mais próximo dessa reta daqui. Então, isso que significa ser uma assíntota vertical. E assim como temos as assíntotas verticais, nós também temos as assíntotas horizontais. Então, para uma função racional, o comportamento no infinito depende dos graus de P e Q. Então, ó, vocês já perceberam que uma assíntota é uma reta que o gráfico ele se aproxima, se aproxima, mas nunca toca. Então, aqui a gente tem retas verticais, aqui e aqui. E aí, a assíntota horizontal, ele vai ser uma reta horizontal, como o nome já diz, que o gráfico ele vai se aproximar dessa reta e nunca vai tocar. Por exemplo, aqui, ó, essa reta aqui, que é a reta y igual a zero, ela é uma assíntota horizontal dessa função. Você observa que o gráfico ele está se aproximando dessa reta daqui, mas ele nunca vai tocar. Se eu for pegar valores de x cada vez maiores, esse gráfico aqui ele vai estar cada vez mais próximo dessa reta, mas ele nunca vai tocar. Então, nesse caso daqui, né, essa reta daqui, ela é uma assíntota horizontal.
tinha x mais 2 em cima e x ao quadrado menos um. A gente resolve a equação. Como é que é? Tipo, sempre tem que. Quando tá a função, a gente sempre começa resolvendo pela parte de baixo, Depende do que você chama de resolver. O que você está chamando de resolver? porque quando a gente tenta descobrir o valor de x de um dos dois lados. Ó, a gente queria achar os valores de x cujo o denominador é igual a zero. Ah, tá. Então, por isso que a gente pegou o denominador. Independente do grau que seja, a gente queria achar quais são os valores de x que o denominador vai ficar igual a zero. Então, beleza. Então, como é que a gente descobre essas assíntotas horizontais? A gente já identificou que esse gráfico aqui, né, eu já falei para vocês que essa reta aqui vai ser uma assíntota horizontal, mas como é que a gente descobre aonde que estão essas assíntotas, como a gente consegue calcular essas assíntotas? E como a gente verifica que ela de fato existe? Então, a gente vai analisar o grau dos polinômios P e Q. A depender do grau deles, a gente vai ter comportamento diferente. Então, o primeiro caso vai ser se o grau de P for menor do que o grau de Q. Ou seja, se o grau do numerador ele for menor do que o grau do denominador, então nós vamos ter uma assíntota no y igual a zero. No y igual a zero. Inclusive, aqui em cima, observe que o grau do denominador ele é maior do que o grau do numerador. Então, por isso a gente tem uma assíntota no x igual a zero. Então, o gráfico ele vai se aproximar, ele vai tender a essa reta daqui. Tanto na parte positiva, quanto também na parte negativa. Agora, o outro caso é o caso onde o grau de P é igual ao grau de Q. Então, nesse caso, se o grau se o grau deles são iguais, então a assíntota horizontal ele vai ser dada por AN sobre BN, onde AN e BN são os coeficientes líderes de P de x e Q de x. Então você vai pegar o termo de maior grau de cada um dos polinômios e vai ver qual é o valor que está multiplicando x elevado a n. Então, você vai ter aqui no polinômio, no polinômio P, você vai ter o coeficiente acompanhando x elevado a n, que aí eu estou chamando de AN, e no polinômio Q vai ter o coeficiente Bn, que vai estar acompanhando x elevado a n, que eu estou chamando de Bn, e aí essa razão aqui vai te dar o valor de y que vai definir a reta horizontal, que vai ser uma assíntota horizontal. E o outro caso é quando a gente tem que o grau de P, ou seja, do numerador, é maior do que o grau do denominador. Nesse caso, você sabe que não vai ter assíntota. Então, só vai ter assíntota se o grau do numerador for menor ou igual ao grau do denominador. Caso contrário, nós não temos assíntota no gráfico da função. Então, vamos ver um exemplo. Encontre a assíntota horizontal de f de x igual a 3x mais 1 sobre 2x mais 5. Então, vocês já observam, nesse caso aí, ele vai ter assíntota ou não? O grau do numerador e do denominador, eles são iguais, né? Então, tanto de cima quanto de baixo, o polinômio ele tem grau 1. Então, o grau de P é igual a 1, que é igual ao grau de Q. Então, nesse caso, o que a gente faz? A gente vai ter que pegar o coeficiente líder de cada um dos polinômios, que no caso aqui dos 3x mais 1, quem é? Aqui a maior potência é o x elevado a 1. Então, o coeficiente líder aqui vai ser o 3 e o de baixo é o 2. Então, nesse caso, a assíntota horizontal ele vai estar no y igual a 3 sobre 2. Então, vamos tentar desenhar isso no gráfico? Então, vamos primeiro aqui desenhar o eixo x e o eixo y. E aí, observe que aqui embaixo
eu tenho 2x mais 5, qual é o valor de x que zera isso aqui, que faz isso aqui ser igual a zero? Seria o x igual a menos 2,5. Se eu botar o x aqui igual a menos 2,5, menos 2,5 vezes 2 vai dar menos 5 mais 5 vai dar zero. E então o x igual a menos 2,5 zero aqui embaixo. E se eu substituir o x por menos 2,5 aqui em cima, vai ficar 3 vezes menos 2,5, que vai dar menos 7,5, mais 1, que vai dar menos 6,5. Então, o valor x que zera aqui embaixo, ele não zera aqui em cima. Então, significa que no x igual a menos 2,5, eu vou ter uma assíntota vertical. Então, eu vou traçar aqui uma reta vertical no x igual a menos 2,5. Beleza, então eu sei que ele vai ter essa única assíntota vertical. E a gente já descobriu aqui aonde que vai ser a assíntota horizontal. Vai ser no y igual a 3,5. Então, eu vou localizar aqui no y o 3,5 e vou traçar uma reta nessa altura, uma reta horizontal. Então, agora eu já consigo traçar o meu gráfico. Então, eu vou ter essa curva aqui e essa curva daqui. Você observa que, conforme o x se aproxima do menos 2,5 pela esquerda, isso aqui ele vai subir se aproximando dessa reta. E quando o x ele vai para menos infinito, ele vai para a esquerda aqui sem limite, então esse gráfico aqui ele vai estar tendendo a essa reta horizontal aqui. Então ela vai se aproximar dessa reta, mas nunca vai tocar. E essa outra parte daqui, quando o x ele se aproxima do menos 2,5 pela direita, então se eu chegar cada vez mais perto do menos 2,5 por esse lado daqui, então isso aqui ele vai descer aqui indefinidamente, se aproximando dessa reta vertical, mas ele nunca vai tocar essa reta vertical, vai sempre se aproximar sem nunca tocar. Então, mas se o x ele agora for para mais infinito, ele crescer indefinidamente, o gráfico ele vai se aproximar dessa reta horizontal aqui. Beleza? Então vamos falar agora sobre as funções trigonométricas. Para começar, vamos falar da função seno. Então f de x igual a seno de x. Essa função seno, o domínio dela são todos os números reais. Então a função seno é a função que está definida para qualquer número real. E a imagem dela, que é o valor que ela assume conforme você varia o x, vai ser o intervalo de menos 1 até 1. E ela é uma função periódica. Você sabe o que é uma função periódica? É uma função que ela se repete e ela tem um período igual a 2π. E vou explicar o que isso significa no gráfico. Então vamos traçar o gráfico dessa função. Vamos traçar aqui o eixo x e o eixo y. E aí eu vou traçar dois números especiais aqui. Eu vou traçar o x igual a menos 2π e o x igual a 2π. E aí agora eu vou desenhar o gráfico da função seno de x. Então esse é o gráfico da função seno de x. Então olha só. Observe que nessa posição daqui, a função vale zero. O gráfico está tocando o eixo x. Aí ela sobe, ela desce e ela sobe de novo, chegando aqui no zero. E quando chega aqui no zero, ela vai se repetir. Ó. Ela vai subir, vai descer e vai subir de novo. Então, vocês observam que esse pedacinho do gráfico aqui é idêntico a esse pedacinho do gráfico aqui. Vocês concordam? Que é igual? Então, isso que significa ser periódica. Ela vai se repetir para sempre. Então, depois daqui, ó, ela ia de novo subir, descer, e lá adiante ela ia tocar de novo o eixo X. E isso ia se repetir indefinidamente. E ela se repete ó, a cada... quando o X ele varia
2π. Então, aqui eu tenho menos 2π, ó. Então, aonde que ela vai se repetir novamente? Se eu somar 2π a isso daqui, o que eu vou obter? Eu vou obter o zero. Então, aqui no zero, ele vai começar novamente começar novamente a repetição. Aí, beleza, ele vai se repetir. Então, eu vou somar aqui 0 mais 2π. Então, quando chegar aqui no 2π, ele vai se repetir novamente. Então, o próximo ponto que ela iria voltar a se repetir seria no 2π mais o período 2π, que vai dar 4π. Então, quando chegasse no 4π, ela ia se repetir novamente. Quando chegasse no 6π, ela vai se repetir novamente. Então, isso que significa ter período 2π. Seria basicamente o comprimento desse pedaço daqui que se repete. Então, eu posso desenhar esse pedaço daqui, ó. Aí eu posso recortar isso daqui e sair colando aqui no meu eixo X indefinidamente. Entenderam? Uma outra forma que você pode falar sobre essa periodicidade é o seguinte, ó. Se eu falar assim, se eu falar o seno de x é igual ao seno de x mais 2π. Então, se eu somar 2π no x, o valor que eu vou obter para o seno desse novo valor vai ser o mesmo valor que eu tinha quando eu calculei o seno de x. Então, vamos agora falar sobre a função cosseno. Então, a função cosseno ela é muito parecida com a função seno. O domínio dela também são os números reais. A imagem dela também é o intervalo de menos 1 até 1. E o período dela ela também é uma função periódica, com período igual a 2π. Então, vamos desenhar aqui o plano cartesiano. Eu vou desenhar novamente o menos 2π e o 2π. E vou desenhar o gráfico da função cosseno. Você vê que é muito parecido com a função seno. E aí, um detalhe, né, que você vê que essa onda, né, ela sempre ela atinge um ponto máximo aqui, aí depois ela desce, atinge um ponto mínimo. Então, assim, esse máximo aqui, ele vai estar na altura do y igual a 1, e esse mínimo aqui vai estar na altura do y igual a menos 1. Então, é assim que a gente sabe que a imagem dela é o intervalo fechado de menos 1 até 1. Agora, qual é a diferença desse gráfico para o gráfico da função cosseno? Observa que ela aqui no x igual a 0, ela vale 1. Agora, se você voltar aqui para o gráfico da função seno, no x igual a 0, ela vale 0. Então, é como a função cosseno, o gráfico dela, é como se eu pegasse esse gráfico daqui da função seno e eu arrastasse ele de modo que esse topo aqui, ele estivesse aqui. Então, essa é a única diferença do gráfico da função seno e da função cosseno. É como se a função cosseno fosse a função seno transladada π sobre 2. E, por fim, nós vamos falar sobre a função tangente, que é a divisão, que é o quociente do seno com cosseno. Então, nesse caso, aí o domínio dela já não vai ser todos os números reais, porque a gente vai ter que excluir do domínio os valores onde o cosseno de x é igual a 0. Então, o domínio dessa função vai ser os reais menos os números que têm essa forma, que são os números da forma π sobre 2 mais k vezes π, onde k é um número inteiro qualquer. Se a gente voltar aqui no gráfico da função cosseno, a gente observa aqui, ó, que esse ponto aqui, onde a função cosseno é 0, é o π sobre 2. Aí, se eu somo esse número aqui mais π, eu vou cair aqui, ó, que é 0 novamente. Se eu somar mais π, eu vou cair aqui, ó. E se eu pego daqui e eu subtraio π, eu vou cair aqui. Se eu subtraio π novamente, eu vou cair aqui. Se eu subtraio π mais uma vez, eu vou cair aqui, ó. Então, os valores que o cosseno ele vai ser igual a 0, eles são nos valores x que tem o formato π sobre 2 mais o múltiplo de π. Então, por exemplo, aqui, como eu falei, é o π sobre 2, então isso daqui vai ser π sobre 2 mais π, aqui vai ser π sobre 2 mais 2π,
aqui vai ser π sobre 2 menos π, π sobre 2 menos 2π, π sobre 2 menos 3π e assim por diante. Então, por isso que nós temos que excluir do domínio da tangente os valores x que têm esse formato. Agora, já a imagem da função tangente vai ser todos os números reais. E ela também é uma função periódica, então ela vai se repetir, e o período dela vai ser igual a π. Então vamos ver como é que é o gráfico da tangente? Então vamos traçar o plano cartesiano, e eu vou traçar aqui os valores menos π sobre 2 e π sobre 2. Observe que esses dois valores aqui são valores onde a função cosseno seria igual a zero. Então, a função cosseno vale zero aqui, a função cosseno vale zero aqui também. Então, esses valores aqui, eles definem assíntotas verticais para a função tangente. Na verdade, se eu fosse continuar aqui, botar aqui, isso aqui é π sobre 2 menos π. Aqui é π sobre 2 menos 2π, π sobre 2 menos 3π, e do mesmo coisa no lado de cá. Eu tenho π sobre 2 mais π, π sobre 2 mais 2π. Então, todos esses pontos, a tangente não está definida, e nós teremos aí assíntotas verticais. Então, vamos traçar essas assíntotas. E agora vamos desenhar o gráfico. Então, você vê que ela se repete, né? Você vê que ela tem o mesmo formato nesses blocos aqui de tamanho π. Então, ela tem um período π, né? já que ela se repete a cada π unidades, e ela vai ter essas retas aqui como assíntotas verticais. Você vê que conforme o x se aproxima desse valor aqui, o gráfico ele vai se aproximar dessa reta. Da mesma forma, quando o x se aproxima desse ponto daqui, o gráfico vai se aproximar dessa outra reta daqui. Então, esse é o gráfico da tangente de x. Então, mais ou menos a discussão que a gente teve aqui agora meio que nós vamos formalizar, vamos encontrar o domínio da função tangente de x. Então, a gente precisa descobrir os valores onde o cosseno de x é igual a zero. Então, como a gente já discutiu lá em cima, esses valores é o x que tem a forma π sobre 2 mais kπ, com k pertencente aos inteiros. Então, a gente tem que excluir esses pontos aqui do domínio da função tangente, já que o denominador seria igual a zero. Então, com isso, a gente conclui que o domínio da tangente é os reais menos esses números. Beleza, então vamos falar agora sobre as funções exponenciais. Uma função exponencial é uma função que tem a forma f de x igual a elevado a x, com a maior do que zero e a diferente de 1. E aí, muito cuidado para não confundir com a função potência. A gente viu na aula passada sobre a função potência, que era o x elevado a a. Então, nesse caso da função potência, o que vai variar na minha função é a base. E o expoente vai ser fixo, igual a um certo a. Agora, na função exponencial, que é diferente da função potência, nós vamos manter a base fixada, e o que vai variar é o expoente dessa minha expressão. E aí, a gente está exigindo que o A ele seja diferente de 1, porque se o A for igual a 1 elevado a qualquer coisa vai dar 1. Então, se o A for igual a 1, nós teríamos uma função constante que não tem graça nenhuma. Então, a gente exige que o A é diferente de 1 para não termos uma função constante. Então, a função exponencial, o domínio dela, você não tem nenhuma restrição para colocar o x aqui. Então, o domínio dela são todos os números reais. Agora, já a imagem dela,
Observe que o a ele é um número positivo, então o a elevado a x ele sempre vai ser um número positivo, um número maior do que zero. Então a imagem dela vai ser o intervalo de zero até infinito, excluindo o zero. Então o zero não faz parte da imagem dela. Não existe nenhum valor x que, ao substituirmos aqui, conseguimos obter que a elevado a esse x é igual a zero. Por isso que excluímos o zero da imagem da nossa função. E, se por um acaso o a ele for maior do que 1, então nossa função ela vai ser crescente. E se o a ele tiver entre 0 e 1, a nossa função exponencial ela vai ser decrescente. E aí um caso muito comum da função exponencial é quando esse a é igual a e, que é o número de Euler, que é um número que é aproximadamente 2,718, que é um número irracional. E aí esse número ele é muito especial e a gente vai ver mais adiante quando a gente falar sobre derivadas, do porquê que esse número ele é tão interessante. Então, aí quer que calcule o e elevado a zero e o e elevado a 2. Então, aqui nesse caso, a nossa base está fixa, e aí o x é o que está variando. Né? Você pode fazer x igual a zero, x igual a 2. Você poderia fazer x igual a qualquer outro número real que você quisesse. Então, nesse caso, o e elevado a zero é igual a 1, e o e elevado a 2 vai ser aproximadamente 2,718 ao quadrado, que é igual a 7,387524. E isso aqui é elevado a zero, né? Qualquer número que você tivesse aqui na base elevado a zero, sempre vai ser igual a 1, desde que essa base aqui seja diferente de zero. Porque se essa base aqui ele for igual a zero, então você vai ter uma indeterminação. E temos as funções logarítmicas, que é denotada por f de x igual a log de x na base a, sendo que esse a é maior do que zero e diferente de 1, assim como na definição da função exponencial. E o que significa isso? Isso significa o seguinte: esse log aqui ele vai ser igual a y se a elevado a y é igual a x. Então, para você calcular o log de x na base a, você tem que se perguntar o seguinte: qual número que eu posso colocar como expoente do a de modo a obter o x? Então, assim que você descobre quem é o logaritmo de um número. Na função logarítmica, o domínio vai ser do zero até infinito. E a imagem vai ser todos os números reais. Vamos ver um exemplo. Vamos simplificar o log de 8x na base 2. Como é que a gente resolve isso? Primeiro, nós vamos escrever que o log na base 2 de 8x é igual ao log na base 2 de 8 mais o log na base 2 de x. Sempre que você tiver o log de um produto, então se você tem aqui o log de 8 vezes x. Então, quando você tem um log de um produto, você pode separar esse logaritmo como sendo uma soma. Então, o log do produto é igual à soma dos logs. Então, isso é sempre verdade. Então, você pode fazer isso. Agora, quem é o log de 8 na base 2? Alguém sabe dizer? 3, né? Por que é 3? Exatamente. Então, você encontrou um número que, ao fazer 2 elevado a esse número, o 3, você conseguiu obter o número 8. Então, este log aqui é igual a 3. Então, substituindo, a gente tem que isso vai ser igual a 3 mais o log de x na base 2. Aí, essa expressão daqui você não faz nada, porque você não sabe aqui é o valor de x, então você deixa desse jeito. Aí, só esse daqui que você conseguiu simplificar escrevendo somente o 3. Então, essa é a função logarítmica. E agora vamos falar sobre as funções hiperbólicas. Então, primeiro vamos definir o seno hiperbólico de x.
O seno hiperbólico de x é dado por e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Então, você observa que aqui nós temos uma função exponencial, né? Você tem aqui utilizando a base de Euler, que a gente acabou de falar sobre ele. Então, isso aqui vai te dar o seno hiperbólico de x. E temos também o cosseno hiperbólico de x, que vai ser igual a e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Então, observe que a única diferença do seno hiperbólico para o cosseno hiperbólico é que aqui no seno hiperbólico nós temos o sinal de menos, aqui no numerador, e no cosseno hiperbólico nós temos o sinal de mais. Mas o resto da expressão é a mesma coisa. E nós temos a tangente hiperbólica de x, que é igual ao seno hiperbólico de x dividido por cosseno hiperbólico de x. Então, isso é fácil de você gravar, né? Já que a tangente normal, né? Ela é o seno sobre cosseno. Da mesma forma, a tangente hiperbólica vai ser o seno hiperbólico dividido pelo cosseno hiperbólico. Beleza. Vamos agora ver um exemplo que é para poder... Vamos tentar provar que o cosseno hiperbólico ao quadrado de x menos o seno hiperbólico ao quadrado de x é igual a 1. Então, vamos usar a definição do cosseno e seno hiperbólico para poder mostrar que essa igualdade aí é verdadeira. Então, primeiro vamos substituir aqui as expressões cosseno hiperbólico e seno hiperbólico pelo que nós conhecemos, que é e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2 e e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. E aí agora vamos expandir esses quadrados aí. Vamos calcular isso aqui elevado ao quadrado, isso aqui elevado ao quadrado. E aí você vai obter, para essa parte daqui, você vai obter e elevado a 2x mais 2 mais e elevado a menos 2x sobre 4. E aí, para essa parte daqui, então nós vamos repetir o sinal de menos. E vamos repetir o sinal de menos e vamos elevar ao quadrado. Vai ficar menos e elevado a 2x menos 2 mais e elevado a menos 2x sobre 4. Então, agora nós vamos juntar isso tudo numa única fração. Eu vou primeiro repetir aqui o numerador da primeira fração. Vai ficar elevado a 2x mais 2 mais e elevado a menos 2x. E aí agora eu vou ter que fazer esse menos aqui multiplicado por cada um desses termos aqui nesse numerador. E vamos ficar com menos e elevado a 2x mais 2 menos e elevado a menos 2x. Então, tudo isso sobre 4. E aí agora você observa que isso daqui vai se cancelar com isso vai se cancelar com isso, e vai sobrar 2 mais 2, que é igual a 4. Então, isso aí vai dar 4 sobre 4, que é igual a 1. Beleza, provamos o que nós queríamos. Então, você sabe que quando você eleva uma soma ao quadrado, né, você faz o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, certo? E aí, quando você faz, então, 2 vezes isso vezes isso, o que vai dar? Quando você vai ter isso vezes isso daqui. Então, você tem a mesma base, o que você faz? Você conserva a base e soma os expoentes, certo? Então, na hora que você somar os expoentes, vai ficar x menos x, que é igual a 0. Então, ou seja, isso vezes isso vai ser igual a e elevado a 0, concorda? E elevado a 0 dá 1, certo? Então, você vai ter 2 vezes 1, que é igual a 2. Entendeu? E aí, daí que veio esse 2. Beleza? Então, agora vamos falar sobre operações com funções. Podemos somar duas funções. Então, a função resultante da soma de f mais g é simplesmente, para você calcular essa função avaliada no x, vai ser o f avaliado no x mais o g avaliado no x. Então, quando você faz o f mais g, isso aqui é uma operação entre funções. Então, isso aqui vai ser uma nova função. E aí, como é que essa nova função ela está definida? Nossa nova função avaliada no x vai ser simplesmente o f avaliado no x mais o g avaliado no x.
Da mesma forma, a gente define a diferença entre duas funções. Temos também o produto entre as funções e temos o quociente entre as duas funções. Aí só no quociente que você tem que ter um pouco mais de cuidado, porque como você vai dividir pela função g de x, você precisa exigir que o g de x seja diferente de zero. Então, se por um acaso o g de x ele for igual a zero para algum x no domínio, você vai ter que excluir esses valores de x, onde o g de x é igual a zero, do domínio da função resultante desse quociente. Então, vamos ver um exemplo aqui. Digamos que f de x igual a x² e g de x igual a raiz de x. Queremos encontrar a soma f mais g de x e o seu domínio. Então, pela definição que a gente viu de soma de duas funções, essa soma ela vai ser dada por x² mais raiz de x. Aí, quem é o domínio? Primeiro, vamos analisar quem é o domínio da f e quem é o domínio da g. Então, a f de x é igual a x² e a g de x é igual a raiz de x. Então, o domínio da f é todos os números reais, porque elevar um número ao quadrado, você pode fazer isso com qualquer número real. Então, a f ela não tem nenhuma restrição no seu domínio. Agora, já a g de x ela está extraindo a raiz quadrada de um número. E aí você não pode extrair a raiz quadrada de um número negativo. Então, o domínio da g ele vai ser todos os números maiores ou iguais a zero. Então, nesse caso, para você fazer o domínio da soma f mais g, você tem que fazer a interseção dos dois domínios. Porque você tem que pegar os valores de x que estão tanto no domínio da f como no domínio da g, para você conseguir fazer essa soma daqui. Então, mas a interseção desse conjunto com esse conjunto vai ser esse conjunto. Então, o domínio da função f mais g vai ser os números maiores ou iguais que zero. Agora vamos ver a função f de x igual a 1 sobre x e g de x igual a x menos 2. E vamos trabalhar com a função f sobre g e definir o seu domínio. Então, a função f sobre g, aplicado no ponto x, vai ser igual a 1 sobre x menos 2. Então, eu simplesmente substituir a expressão do f aqui no numerador e a expressão do g de x aqui no denominador. E aí, a gente manipulando isso daqui, você obtém que isso é igual a 1 sobre x vezes x menos 2. Então, quem é o domínio dessa função resultante aí? Então, primeiro vamos analisar quem é o domínio da função f. Então, o domínio da função f vai ser todos os números menos o zero. Então, o único valor que eu não posso colocar aqui no lugar do x, que vai zerar o denominador, é o x igual a zero. Então, o domínio da função f vai ser os reais menos o zero. E o domínio da função g vai ser todos os números reais, porque a g ela é um polinômio e o polinômio não tem nenhuma restrição. Então, o domínio da função g vai ser todos os números reais. Por que o x e o x menos 2? Oi? Por que virou x e o x menos 2? Peraí, não entendi a pergunta. Por que virou x vezes x menos 2? Quando você faz a divisão de 1 sobre x por x menos 2. Isso aqui é a mesma coisa de 1 sobre x multiplicado por 1 sobre x menos 2, que vai dar isso daqui. Beleza? Tipo assim, você fazer uma divisão, o que é você dividir duas frações? Então, você pode pensar nisso daqui como sendo a fração sobre x, e isso daqui de baixo, a fração x menos 2 sobre 1. Então, você fazer uma divisão de frações, o que você faz? Você pega o primeiro e você multiplica pelo inverso do segundo. Então, você vai pegar isso daqui e vai multiplicar por o inverso disso aqui, que vai ser 1 sobre x menos 2. Então, beleza. Então, agora a gente tem que analisar
Como a expressão, né, f sobre g é igual a 1 sobre x vezes x menos 2, temos que analisar quais são os valores de x que eu não posso colocar aqui, ou seja, quais são os valores de x que vai zerar o denominador. Então, eu faço aqui a exigência de que o denominador tem que ser diferente de zero. Isso vai acontecer ou se o x for diferente de zero. Então, assim, na verdade, isso daqui vai ser igual a zero se o x for igual a zero ou o x for igual a 2. Então, para que isso aqui seja diferente de zero, precisamos que o x seja diferente de zero e o x seja diferente de 2. Então, qualquer valor de x que eu pegar que não seja nem 0 e nem 2, isso daqui vai ser um número diferente de zero. Então, o domínio da nossa função vai ser os números reais menos esses dois valores aqui que ele não pode assumir. Beleza. Então, vamos agora falar sobre a composição de funções. Então, você compor duas funções, basicamente é você aplicar uma função no resultado da outra função. Então, f composta com g, aplicada no x, nada mais é do que você aplica a função g no x e aí depois você aplica f no resultado dessa g aqui. Então, o domínio dessa função ele vai ser todos os x que pertencem ao domínio da g, tal que o g de x está no domínio da função f. Então, eu vou analisar aqui, tipo assim, quais são os valores de x de modo que o g de x pertença ao domínio da f. Então, esse valor de x vai ser o domínio da função composta. Então, por exemplo, se f de x é igual a x quadrado e g de x é igual a x mais 1, queremos encontrar f bola g e g bola f. Então, primeiro vamos encontrar o f bola g, que pela definição é f de g de x. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a expressão do g de x, que é isso daqui, e vamos colocar aqui. Vamos substituir o g de x pela sua expressão. Então, isso aí vai dar igual a f de x mais 1. E agora que eu tenho isso daqui, o que a f faz? A f, ela pega o que tiver aqui dentro e ela eleva ao quadrado. Ela pega o x e ela eleva o x ao quadrado. Como aqui eu tenho o x mais 1, então a f vai pegar o x mais 1 e vai elevar ao quadrado. Então, isso aí vai ficar igual a x mais 1 ao quadrado. Então, essa é a composição de f composta com g. Agora, a outra composição, que é a g composta com f, então isso vai ser g de f de x. Então, aqui agora eu troquei a ordem das coisas. Então, agora eu vou pegar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora a função f, que é x quadrado, e vou colocar aqui dentro. Então, eu vou fazer o g da expressão do f de x. Então, isso aí vai dar g de x quadrado. Agora, o que a função g ela faz? Ela pega o x e soma 1. Então, o que tiver aqui dentro, ela vai pegar o que tiver aqui dentro e vai somar mais 1. Então, como aqui dentro eu tenho o x quadrado, então ela vai pegar o x quadrado e vai somar mais 1. Então, isso aí vai ser igual a x quadrado mais 1. Observe que isso é diferente disso daqui. Então, a ordem que eu faço, a composição, ela pode mudar o resultado. Então, vamos agora encontrar a composição de f composta com g, onde f é igual a raiz de x e o g ele é igual a x menos 3. Então, queremos calcular o f bola g. O que nós vamos fazer? Eu vou pegar o g de x, que é o x menos 3, e vou colocar no lugar do x aqui na função f. Então, vai ficar raiz de x menos 3. E vamos analisar agora o domínio dessa função. Para essa função fazer sentido,
precisamos que o radicando aqui seja maior ou igual do que zero. Então, nós temos a exigência de que o x menos 3 tem que ser maior ou igual do que zero. E aí, resolvendo essa inequação, obtemos que o x tem que ser maior ou igual do que 3. Então, esse é, na verdade, o domínio da função f. E aí, a função g, o domínio dele é todos os números reais. Então, pensar aqui. Então, olha só, o domínio da G é todos os números reais. Mas aí precisamos achar quais são os valores de x nesse domínio que faz com que o G de x pertença ao domínio da função f. E aí, nesse caso, né, como a gente precisa que o x aqui ele seja maior ou igual do que zero, então a gente pegou a expressão da função g e conseguiu encontrar quais são os x onde o g de x é maior ou igual do que zero. E aí a gente encontrou o x maior ou igual do que 3. Então, por conta disso, o domínio da composição f com g vai ser igual ao intervalo de 3 a infinito.